A gente sabe que a culpa no direito das famílias, desde lá do final da década de 70, né? Na verdade, o início dos anos 80, que isso foi acabando aos pouquinhos e conseguiu acabar, né? Que antes, para a pessoa se divorciar, ela tinha que atribuir alguma culpa ao seu cônjuge ou parceiro, seja adultério, seja abandono do lar, seja conduta desonrosa. E aí o processo de família era aquele nível, né, meus amigos? O advogado de família era conhecido, ainda ficou um pouco desse ranço ainda, mas que tem acabado. De ser o advogado brigão, o advogado barraqueiro. Existiam lá, era mais comum, né? Não que hoje não exista, hoje em dia os detetives são até virtuais, mas existia a figura do detetive particular para pegar foto, para fazer uma investigação, né? Para depois atribuir culpa a um dos cônjuges. Isso foi, ao longo do tempo, acabando, mudando. Hoje em dia, ainda, infelizmente, existem esse tipo de algumas discussões assim, mais pessoalizadas no âmbito do divórcio, envolvendo, inclusive, questões, relacionamentos paralelos ao casamento. Hoje em dia tem a questão das divulgações, né, de fotos íntimas, e que é uma variável aí que sempre que tem acontecido, né? Então, assim, não quer dizer que não haja, digamos, baixaria, mas melhorou, mudou um pouco, pelo menos mudou um pouco. E aí nós vamos falar, por que eu comecei a falar da culpa falando ligado ao contrato? Porque sempre, né, tem uns saudosistas aí da culpa. Sempre tem aqueles que falam, não, mas tem lá um artigo do Código Civil que fala da questão da pensão alimentícia, maior ou menor, em caso de culpa, que aquele artigo do Código Civil ele não perdeu a validade. E aí, quando você fala, por exemplo, em multas, em penalizações dentro do pacto antinupcial, já falam também na figura da culpa, né? Como se aquelas multas, se aquelas penalizações estariam revivendo a figura da multa, revivendo a figura da culpa, melhor dizendo, né? Olha, você está falando num divórcio que está acontecendo em razão de uma que foi infringido lá uma cláusula prevista no pacto antinupcial. Então, se há uma cláusula, se há uma infração de cláusula penal, há uma culpa. Então, assim, há aqueles saudosistas, mas eu particularmente acho que isso quando há cláusula, quando há alguma cláusula no pacto antinupcial, que essa cláusula venha a ser infringida, e aí, em razão dessa infração, ter uma multa, ter uma penalização, ter uma forma de proceder, não necessariamente nós estamos diante da questão da figura da culpa. Nós estamos diante de uma cláusula penal prevista no contrato. Assim, acaba que vai falar, sabe, professor, mas dá na mesma. Pode até dar na mesma, mas o instituto é diferente. Aquela culpa clássica, né? Até falar nisso, culpa clássica já é uma coisa meio pesarosa, né? Meio pesada demais, mas aquela culpa lá que fruto, inclusive, herança, inclusive, dessa questão do casamento religioso, né? Como se tivesse ali que cumprir ali, são dogmas do casamento, que o não cumprimento pode ensejar no pecado, né? Numa penalização mais pesada. E aí essa culpa seria essa otimização, né, desse pecado, ou essa materialização no campo do direito desse pecado. Então, quando você fala em cláusula penal, é um olhar essencialmente contratual. A gente já falou aqui do casamento, mais do que no casamento, assim, sempre com esse olhar de um contrato especial, né? Alguns falam de um negócio sui generis, que o casamento é uma entidade, mas o casamento, a cada dia que passa, é contratual. Isso não é falar meramente contratual, né? Como se fosse pouco.
Não, é contratual e em razão de ser contratual, como todo contrato, pode iterar suas cláusulas penais. E essas penalizações, né, elas poderão variar de acordo com o que for pactuado, e essa culpa, em razão da infração contratual, está longe de ser aquela culpa, como eu disse lá do, dos anos 70, né, de quando você tinha que se justificar para o fim do casamento, aquela culpa que seria quase um pecado, né? Temos falar de cláusula contratual que, inclusive, não enseja, às vezes, não enseja rompimento do contrato. A gente pode falar em. A gente pode falar em cumprimento de deveres, nós podemos falar assim em cumprimento, às vezes, de pagamento de multa, pagamento de valores, que não necessariamente podem significar o fim do casamento. Né? Falando, para não deixar a coisa muito no ar, por exemplo, pode haver um pacto antinupcial de um regime de separação de bens, dizendo que, no caso de um dos cônjuges acumular uma fortuna de R$1 milhão, por exemplo, ele vai ter que pagar um pedágio, ou pagar uma bonificação para o outro cônjuge, no valor de R$200 mil, por exemplo. Pode ter isso no casamento? Pode. Pode ter isso lá no contrato, no pacto antinupcial, né? Então, vejam, não necessariamente quando você fala em contrato, quando você fala até mesmo em... E aí nem seria uma penalização, eu poderia dizer que seria como se fosse um pagamento de luvas, digamos assim, mas enfim, quando você fala em qualquer situação prevista no pacto antinupcial, para que haja o implemento daquela situação, não necessariamente a gente vai ter que estar diante do fim do casamento. Nesse exemplo, nesse exemplo que eu dei, estamos falando aí num casamento no regime de separação de bens, porém, é inegável que há ali, mesmo no regime de separação de bens, há uma comunhão de esforços ali por trás, né? Mesmo que cada um tenha seu patrimônio, um dia um está um pouco mais animado, outro dia o outro está um pouco menos animado, por mais que possa falar, um trabalha mais, o outro trabalha menos, assim, há um companheirismo, ou deveria haver um companheirismo, mesmo que possa não ser reconhecido por um dos cônjuges, E aí, você coloca essa cláusula, olha, a separação é total de bens. Porém, se o patrimônio de um dos cônjuges aumentar em R$1 milhão, isso significa que ele vai ter que dar uma bonificação, vai ter que fazer um aporte para o outro cônjuge no valor de R$200 mil, por exemplo. O casamento vai seguir normal, está só cumprindo o que foi pactuado. Né? Isso aí não é uma multa, pelo contrário, né? Seria um reconhecimento. Então, falar em pacto antinupcial, falar em contrato, e falar em eventual, por exemplo, ressarcimento financeiro, reconhecimento financeiro, ou até mesmo multa, não necessariamente estamos diante daquela culpa tida como clássica, né, ou aquela culpa anterior lá da década de 70, que tinha que justificar o fim do casamento. Estamos diante de cláusulas penais, cláusulas compensatórias, cláusulas remuneratórias, cláusulas que simplesmente vão reger ali no casamento, buscando harmonizar. E essa eu acho que é um exemplo, assim, pode ser um exemplo bem tranquilo de visualizar e que eu acho que é plenamente possível de ter. Não, nós vamos casar no regime de separação de bens. Tudo bem. Você tem empresário, você tem uma vida, né, muito dinâmica, eu também, mas é inegável que, por estarmos juntos, né, há ali, no mínimo, um companheirismo, e que esse companheirismo pode trazer frutos. Então, no caso, eu não quero lá o seu patrimônio, nem você vai ter o meu, mas no caso da gente ver um crescimento, uma prosperidade, uma evolução desse patrimônio de forma significativa, nada mais justo de garantir que cada um haja ali uma participação
desse patrimônio. É claro, gente, que tem a cláusula com esse cunho penal que dá esse ar de culpa. Recentemente, foi aqui em Minas Gerais, nós já repercutimos esse caso aqui mais de uma vez, aquela cláusula que fala em casos de relação extraconjugal, poderia haver o pagamento de multa, que inclusive foi colocado isso no contrato, né, no pacto antinupcial. Foi levado, inclusive, foi suscitado a dúvida, foi levado até a vara do registro público aqui de Minas Gerais e considerou a cláusula plenamente válida. Então, é claro que essa cláusula, você pode olhar e falar assim, não, é uma cláusula penal, é uma cláusula que na culpa, né, em razão quem foi o culpado do adultério, né, ou, na verdade, né, nem do adultério, né, da relação paralela, porque o adultério nem existe mais essa figura do adultério no ordenamento jurídico. Então, deixa eu só retomar aqui. Espera aí, que tem até... Aqui, ó. Isso, né? Multa. O juiz autoriza a inclusão de multa por traição e impacto. Notícia, né, do ano passado. A multa de R$180 mil. Então, é claro que quando você fala em multa, né, tem esse ar, sim, de pena, né, de penalidade, mas não é aquela culpa lá, volta aquela culpa que a gente já falou sobre ela antes. Tranquilo?